E aí, povo, hoje aqui fazendo essa gravação e colocando no ar a discussão do capítulo 7 desse livro, indicação de Gilson. Um abraço para Gilson. Sem a indicação dele isso aqui não seria possível. Isso aqui, o intuito é um bate-papo, é diferente da parte do Guardião do Povo, que é denúncias, questionamentos e o pau quebrando. Isso aqui é um bate-papo, troca de conhecimento mesmo, compartilhar, aprender, porque é do atrito das pedras que sai luz. Então o bom mesmo disso aqui é o pessoal interagir, criticar, perguntar, complementar, que é bem interessante, citar outras teorias e tal, etc. Por quê? Porque o conhecimento ele é, graças a Deus, infinito, né? Ainda bem que não existe ninguém ou nada que possa dizer dono da verdade, dono do conhecimento. Então o interessante aqui é isso. Então vamos começar o capítulo 7, que vai falar sobre direito e controle social. Eu particularmente eu tenho um pé atrás com esse negócio de controle social, porque eu vejo muito interesse de gente, né, que está com os poderes com poder na mão e pouca, na verdade, interesse em ajudar as pessoas. Mas eu já vou adiantando que o controle social, feliz ou infelizmente, ele é necessário devido a vários tipos de gente que resolve a coisa na pancadaria, na violência, ou meios escusos, e enfim, precisamos aí de algumas ferramentas de controle para poder a sociedade fluir de uma forma mais ou menos organizada. Então, gente, o que é controle social? É um conjunto de dispositivos sociais, usos, costumes, leis, instituições e sanções. E qual é o objetivo disso? A integração social, estabelecimento da ordem, preservação da estrutura social, alicerçado nos valores expressos na imposição de vontade dos líderes da classe dominante ou do consenso grupal. Olha, cabe muito questionamento, né? Imposição da vontade dos líderes, preservação da estrutura social, tudo isso aí cabe muito questionamento, especialmente aqui no Brasil, onde as coisas não funcionam. Aí no texto que está lá no Clube Super, onde esse resumo está postado, eu coloco minha opinião e questiono isso com mais detalhes. Mas a gente pode dizer que, por exemplo, em alguns países do primeiro mundo, o controle social, de fato, ele funciona e funciona bem. Aí nós temos aí Japão, Noruega, Alemanha, companhia limitada, que tem um funcionamento bem interessante. Infelizmente, que quando a gente choca essas teorias bonitinhas com a realidade brasileira, a gente fica um pouco chateado, digamos assim, né? Porque aqui o próprio povo faz uma apologia ao que é errado, né? Aí vamos lá agora os tipos de controle social. Bom, o controle social formal, ele é o quê? Leis. Então, se cair na prova, o que é controle social? Controle social formal são leis, nada mais do que isso. Aí vem aqui controle social informal, usos, costumes, opinião pública, religião e etc. E aí é a parte que eu acho mais nociva do controle social. Porque quando essa coisa da religião, que religião especialmente aqui, se intromete muito no que não é da conta. O que a gente vê, por exemplo, de irmãzinhas e mulheres que são infelizes por causa de religião, por causa dessa questão, ou seja, uma coisa natural do indivíduo, a religião quer criar problema, quer normatizar, quer dizer como pode, que não pode. Só falta o cara estar lá com a mulher e o pastor, o padre, ou seja lá o que for, fica lá, essa posição aí não é legal, só falta isso, porque é ridículo mesmo como é que você observa, no dia a dia observa, você vê como é que várias e várias pessoas religiosas são infelizes. Agora, veja bem, porque a gente tem que explicar. Eu separo muito Deus de um lado e religião de outro. Eu acredito que há uma forma de vida superior, acredito que há uma força superior, acredito que há uma organização divina, acredito. Mas vamos continuar. O direito, ele é associado, ele tem essas características de possuir tanto característica formal como informal. O direito, ele possui essas duas noções. A manifestação do fenômeno jurídico assume duas características distintas, porém complementares: norma e conduta. E nós vamos ver que uma tem ligação à outra, ou seja, a conduta ela é normada e normante. O que é isso? A norma, quase sempre, como todo mundo sabe, tem como mãe a conduta, ou seja, quase sempre todas as normas elas vêm de condutas.
A norma jurídica quase sempre é instrumento institucionalizado de controle social. Se o direito nasce da conduta social, só se institucionaliza quando alicerça no poder de instituição máxima, em opinião pública e em estereótipos favoráveis. O direito, embora se baseie nos sentimentos morais e seja influenciado pelas disposições institucionais de uma sociedade, provoca, pela precisão de suas regras e sanções, um grau de certeza de comportamento humano que não pode ser alcançado através de outros tipos de controle social. Ou seja, quando o indivíduo não possui lá a questão da ética, né, no comportamento moral, e ele começa a infringir leis, regras, etc., aí vem a questão das sanções. É quando o indivíduo ele começa a sofrer a pressão da lei. Então isso aqui é uma colocação de Buttermore. Não sei se estou pronunciando certo ou errado, mas tá aí. Vamos lá continuar. Vejam bem essa frase. O bom comportamento do cidadão mais exemplar deve muito à existência da polícia. Bertrand Russell, não sei se assim pronuncia. Porém, ó, você vê que absurdo isso aqui. Eu só lembro de policiais quando eu tenho que denunciá-los, questioná-los ou mesmo defendê-los. Nas matérias lá do Guardião do Povo, no site, enfim. Então, eu noto o seguinte, por exemplo, a pessoa que ela é correta, que ela é digna, que ela possui ética, moral, não precisa ficar se preocupando com certas coisas, ela vive a vida dela de uma forma tranquila, sossegada, sem dor de cabeça, sem ficar atrás de preocupado com autoridades no pé, até porque o brasileiro tem um defeito horroroso, que ele coloca, eu acho que isso é herança tanto da ditadura como dessa coisa religiosa, né, que coloca as autoridades num pedestal acima. Gente, autoridade, juiz, promotor, presidente da república, seja lá o que for, é funcionário do povo. Não tem que ser endeusado, não. É no máximo senhor, senhora, um respeito aqui, e é mútuo. E cada um em sua função. São seres humanos normais como qualquer outro. Quando morrer vai feder igual todo mundo. Então o caso é o seguinte, é viver. A sociedade ela tem só que buscar um equilíbrio para ter uma vida mais harmônica. Quanto mais o indivíduo se desenvolve racionalmente, mais ele tende a trazer essa questão da razão, a usar mais sanções, e quanto mais o indivíduo é racional e de bom senso, menos nós vamos ter essas ferramentas, especialmente as informais de controle social. Então isso aí que é interessante, que a sociedade ela tem que amadurecer. Vamos continuar aqui. À medida que a sociedade amadurece e se torna mais racional, observamos o declínio dos mores e dos jus, que é o que eu falei agorinha. Mores, essencialmente, são hábitos, costumes. Se vocês quiserem, pode colocar a questão de crença ou dogma também, porque tem muita... porque entra aí na questão dos costumes, né? E direito, nós temos a palavra jus, que tem aí significado de direito, merecimento e etc. São duas das principais funções do direito, conservadora e inovadora. Conservadora trata limites da expectativa do comportamento, objetivando manter a continuidade social. Exemplo, pessoas que desfrutam de uma posição privilegiada procuram conservá-la. Dizem necessária a situação presente da sociedade e perigosa qualquer reforma. Pregam resignação aos desafortunados, procuram socorrer os desfavorecidos, pondo em prática o paternalismo protetor, que não exclui sentimento de caridade, mas que contém também o medo e a exasperação provocada pela miséria. Ou seja, né, ninguém quer saber de caos. Isso aqui é Ricardo Seixas. Não sei. Enfim, aqui a gente nota que se observarmos isso aqui, ou seja, gente, isso aqui não precisa nem falar muita coisa, né? É só observar e ver. Porque quem é contra a inovação, as coisas fluindo, as coisas amadurecendo, que tipo de pessoas são contra isso, né? Vamos olhar a história da humanidade, a gente tem aí vários exemplos, e hoje, na atualidade, especialmente no Brasil, nós vamos ter uma conclusão muito mais clara dessa visão disso aqui. Nós vamos ter uma visão bem clara e objetiva. Inovadora. Está atrelada às condições políticos-econômicas do que é fenômenos de natureza sociocultural. A inspiração se encontra nas transformações econômicas e no progresso técnico, ou seja, ciência, a busca pelo conhecimento, a tecnicidade, a precisão. Agora, aí vem o questionamento. O direito no Brasil, ele está mais conservador ou inovador? A nossa sociedade no Brasil, ela está mais conservadora ou inovadora? Os nossos governantes, eles são mais conservadores ou inovadores?
fica aí para você pensar, né? O problema da liberdade e da responsabilidade faz-nos voltar às questões relativas ao querer e ao agir, ou seja, direito subjetivo e direito objetivo. As restrições à liberdade objetivam tornar possível a convivência entre indivíduos e a coexistência de interesses particulares e coletivos. Ou seja, o controle social ele tem essa função da ordem, de propiciar os indivíduos que são diferentes a se tolerarem até, conviver em paz tranquilamente. É claro que muitas vezes é mal usado, mas se olharmos e observarmos essa questão dos países de primeiro mundo, e é que hoje com a internet é possível você conversar com várias pessoas de outros países e você vê a realidade. Tem até vários canais do YouTube que mostra, realmente dá uma admiração fantástica quando a gente vê que a humanidade ela tem como. Ela, mesmo não sendo perfeita, a forma como as coisas são do outro lado do mundo ou em outros países, mas pelo menos a gente vê que tem como acontecer. Isso depende de quê? De governantes? Não, depende das pessoas. São as pessoas que têm a chave para a mudança. Só depende de coragem e se libertar cada vez mais. Aí vamos lá, para terminar logo. O direito, fenômeno social, é naturalmente passível de mudanças. Entretanto, sua formulação, transmitida de forma escrita ou oral de uma geração a outra, incide em um cultural lag, comprometendo-lhe a eficácia. Ou seja, o que é isso? Defasagem cultural, atraso cultural. Por exemplo, quem joga o WoW, jogo online e tal, etc, igual eu jogo. Muitas vezes você tá lá no meio de uma BG, o pau quebrando, é aquela loucura, daqui a pouco dá um lag e você leva porrada, daqui a pouco você perde o jogo, aí é ruim. Então, ou seja, o cultural lag é esse atraso, é um termo norte-americano, que mostra a questão da cultura, o atraso da cultura, da cultura do povo, ou seja, para ficar bem claro isso aqui, é como se as pessoas tivessem uma dificuldade ainda, ou o próprio sistema, uma dificuldade em fazer essas novas regras serem implantadas devido aos hábitos e costumes que existiam anteriormente. Bom, gente, acabou, né? Foi aqui falado de forma resumida o capítulo 7. Lembre-se que na hora de fazer a prova e alguma coisa do tipo, emburreçam mesmo, pega o lado crítico de vocês e amarra, né? E não usa muito conhecimento extra, porque o que acontece? Hoje a maioria das faculdades ela tem uma questão muito parecida com o ensino médio, né? Então o que tem que ser feito? Na hora de fazer prova de concurso, prova de faculdade, enfim, você só pega e escreve o que está no livro, ou mesmo o que o professor diz, tira sua nota sossegada e depois da prova você tira a viseira e olha o mundo, busca o conhecimento do mundo, compartilha, absorve, isso é muito bom. Por exemplo, um fato que aconteceu hoje, eu fui com minha namorada comprar, eu fui fazer compra no supermercado, né? E aí eu coloquei o meu óculos escuro e tal, e normal, bermuda, camisa, tênis. E andando, aí essa cara de demônio que vocês conhecem bem. Andando numa boa, sossegado, na rua, fizemos as compras, voltamos. Na hora que estávamos voltando, eu não vi o rosto da mulher, porque automaticamente eu dei um barro menor na criatura, porque ela virou assim, olhou pra mim e falou assim: ô meu pai. Ou seja, é um indivíduo e a gente vê que é uma pessoa ignorante, ou seja, querendo ou não, ela já me julgou pela aparência. Isso é um controle social, antiguíssimo, chama-se preconceito, que tenta padronizar e normalizar as pessoas, deixar todo mundo por igual. Feliz Dia das Mães, espero que as mães continuem incentivando seus filhos a terem no mínimo 10 vezes mais conhecimento do que elas e que pelo menos umas 100 vezes mais princípio moral e ética para esse mundo melhorar, a coisa influindo. Então, assistam aí através do Tudo Super, conheçam nossos anunciantes, porque é através deles que tudo é possível, e em breve nós vamos aí trazer mais e mais conteúdos. À medida que eu for lendo, for estudando, for conhecendo, nós vamos debater várias coisas. Essa parte desse canal, a função dele é essa: compartilhar, aprender, debater, enfim. O Guardião do Povo, que é o outro canal, ele é já a questão dos questionamentos e denúncias contra políticos, etc. Enfim. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por assistir, favorita, muito obrigado.